Seja muito bem-vindo a mais um O Mapa Podcast, mais um episódio que a gente vai conversar sobre melhorias contínuas, que a gente inclusive teve hoje no podcast, temos até um cronômetro na nossa frente. E vamos conversar hoje sobre cultura empresarial, culturas nas empresas, coisa que eu e o Léo a gente não tem muito hoje na nossa empresa. E a gente até conversou, tem, mas a gente nem sabe como é que é. A gente tem, a gente só não escolheu qual que é. Exatamente, foi uma cultura que foi implantada ao natural. E o Ariel que está implantando conscientemente uma cultura na empresa dele, perfeito? Se tu não me conhece ainda, meu nome é Rafael Dalla. Eu ajudo corretores de imóveis a vender pelo menos um imóvel por mês através da fotografia imobiliária. Aqui do meu lado tá. Fala, galera. O Ariel Dornelles. Hoje com arroba Agora o Ariel mesmo, Ariel Dornelles. oficialmente. Não, o outro ainda tá em andamento, né? Então tá sendo construído. Aqui, sou um dos fundadores da SR Consulting. A gente ajuda a desbloquear o potencial do Salesforce na empresa dos nossos clientes, gerando mais receita e melhoria no atendimento ao cliente. E eu, como sempre, o Leonardo Brambila, meu arroba clássico de sempre, de todos os dias. E na nossa empresa a gente ajuda empresas a desbloquearem o potencial do marketing e começarem a lucrar com isso. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito simples, mas muito difícil de implantar, que a galera tem medo até, na real. Não é, Ariel? Tu que convive com grandes empresas, o que que tu acha do cultura organizacional? Medo ou não? Cara, é um assunto, assim, que talvez desperte medo para as pessoas, assim. Um ponto a gente vê hoje na nossa empresa que a cultura é algo determinante, assim, né? Porque é super importante. A gente olha, inclusive, tem algumas definições ali do RH estratégico e tudo mais, né, para as empresas. E aí, quando a gente fala de serviço, no nosso caso da SR, a gente fala de pessoas, né? Então, as pessoas devem estar alinhadas à nossa cultura, e daí depois, ao longo do caminho, a gente foi tendo alguns aprendizados, que a cultura ela vai estar em todos os momentos, né? Então, Mas o que é cultura? cultura é aquilo que o teu time faz, ou que todas as pessoas do teu time fazem enquanto Tu não tá tu olhando. não tá olhando. Ah, pode Pra mim é crer. isso aí. São as pequenas ações, né? Os comportamentos que as pessoas têm ali. Às vezes, e as pequenas ações eu falo porque normalmente a pessoa faz no impulso, né? Aquela pequena ação. Distrata uma pessoa ou trata bem uma pessoa no dia a dia. Uhum. Isso é um aspecto da cultura da pessoa. Ela é proativa na hora, ela tá vendo que esse cabo tá todo errado aqui, eu vou lá e, pô, isso daqui não tá legal, eu vou lá e ajusto. Coisa simples, né? Que determinam o comportamento da pessoa, que daí no final das contas a gente vai extrapolando ali para a empresa, a gente tem que buscar esses comportamentos e esse conjunto de ações e atitudes, pensamentos, para na hora da gente recrutar, para na hora da gente treinar, para na hora da gente interagir em time até o final do ciclo do colaborador, né, com a empresa. Pode crer. Cara, querendo ou não, cultura é um reflexo do posicionamento do líder, né? Se existe um líder dentro da empresa. Então, Total. a primeira vez que eu me deparei com cultura foi foi na faculdade. Aprendi o que que era cultura organizacional. Mas a primeira vez que eu vi em prática foi quando eu trabalhava na empresa da família e eu vi o meu tio, que é o dono da empresa, recolhendo o lixo que estava espalhado no chão. Uhum. Querendo ou não, isso é um exemplo de cultura, né? Porque, tipo, a gente quer a casa organizada, então não me custa fazer isso e vou lá botar a mão na massa e resolvo o problema que outra pessoa talvez poderia ter resolvido, mas não resolveu. Então, tipo, querendo ou não, é um exemplo que ele transmite pra quem tá olhando ele de canto de olho, que aquilo a atitude correta, É o posicionamento da empresa, né? O né? posicionamento do dono, porque o Léo tá falando, mas a empresa do tio dele ali tem. Pô, quantos colaboradores tem lá, não? De 300 a 500, É, dependendo da... ela é grande, ela não é uma empresa pequena, Uhum. entendeu? E, Uhum. pô, o diretor, presidente, seja lá o que for, né? Chegar lá e recolher o lixo é um baita de um exemplo. Sim, Pô, se ele faz, por que que eu não posso fazer, né? total. Ah, ah, eu percebo também que eventualmente acontece de ter. E lógico, daí vai de posicionamento de a gente identificar rápido e conseguir conter rápido esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem uma cultura muito grande de liberdade.
que a gente, tipo, pô, se eu preciso trabalhar de casa ou tem alguma emergência, alguma coisa com a minha família, eu posso ir lá. Uhum. Pra nós tá tudo certo, não tem problema, só avisa. Ah, não precisa me mandar Um atestado. um atestado médico ou qualquer coisa assim. Não, tá tudo bem, vai lá e faz, Uhum. entendeu? Lógico, é importante que a gente esteja com tudo em ordem, com toda a demanda em dia. Ou se, pô, não vou conseguir, ô Léo, eu não vou conseguir fazer isso daqui, cara. Tu consegue fazer pra mim? Beleza. É mais aquela visão de responsabilidade, né? Liderança com liberdade com responsabilidade. Exatamente. E acaba que acontece no seguinte, a gente tem essa liberdade a ponto de quando a gente precisa, a gente conversa, meu, bah, hoje tu pode ficar até mais tarde comigo, e a gente pegar e avançar todo mundo junto, sabe? Tipo, avançar até aconteceu, por exemplo, a gente fez um lançamento lá e a gente precisou ficar quase até meia-noite dentro do Tem escritório, até as entendeu? honras no escrito. Então, pô, e os guris junto com a gente lá, abraçado, sabe? É uma coisa que é de cultura isso. A gente teve um colaborador que entrou e saiu que um dia ele me largou, eu pedi pra ele, cara, eu preciso que tu faça tal coisa. Daí ele pegou e me disse, só que, cara, era uma coisa assim, ó, muito simples que dá pra ele fazer de casa. E não tinha problema ele fazer de casa. Uhum, Ah, já acabou minhas 4 horas. Ele era tipo estagiário na época. É, uhum, tipo um estagiário. Daí eu peguei e disse pra ele, disse, cara, quando que a gente combinou que tu ia trabalhar 4 horas? Isso eu combinei só que tu precisava entregar as demandas. Tu pode trabalhar de casa, se tu quiser trabalhar 2 horas por dia, tu pode trabalhar. uhum, Só que, tipo, quando eu precisar de uma demanda, eu preciso que tu me entregue a demanda, não tem problema, uhum. entendeu? E aí foi uma coisa que na época, daí eu, tipo, eu sentei, conversei com ele, expliquei pra ele a situação. E aí, tipo, quando ele começou a entrar na cultura, a cultura não se adequava ao pensamento dele. O que que Uhum, aconteceu? Ele acabou decidindo ir embora, entendeu? sim. Então é uma coisa que a Ela, gente ela agrega, mas também exclui, né? Uhum, exclui quem não tá adequado. É. uhum, Quem não se Não, adequa quem à não se cultura, adequa. né? E era estranho. Tipo, a gente tinha uma sensação estranha com ele lá dentro, porque a gente muitas vezes deixava de fazer, tipo, uma zoeira, uma brincadeira, porque ele uhum, tava lá, tá uhum, ligado? uhum. Tipo, meio que a gente se contia porque era muito diferente o jeito que ele Era era desconectado, né? do nosso jeito. Sim. Sobre essa questão, né? Muitas vezes as empresas eles vão começar, eles vão começar a olhar para a cultura talvez já com o carro em andamento, né? Sim, Uhum. eu acho que é o Então já vai normal, né? ter, é o normal. Então vai ter, daqui a pouco eu tenho 5, 15 colaboradores, 20 colaboradores e eu não tô olhando para a cultura, eu começo a olhar para a cultura e eu tenho que adequar isso, né? Uma coisa que eu vi, eu escutei, eu achei assim bem legal, sabe? E é um exercício, uma reflexão bem legal para se fazer e que eu comecei a fazer na minha empresa era nesse sentido. Beleza, primeiro ponto é definir a tua cultura, e a cultura não é. Tu não pode definir, por exemplo, tu como liderança da empresa, não praticar a cultura que tu quer implementar. Isso é caminho para não dar certo, né? Uhum. Caminho para o insucesso Deixa de ser mesmo. o exemplo, né? Exato. Então a liderança mais cativante é a do exemplo, né? Então não é a liderança autoritária, não é o queridão, é o cara que inspira e dá o exemplo. Uhum. Então a gente tem que seguir. Se eu não vou pregar algo que eu não faça. Então, se a gente não tá fazendo, é um alerta grave, assim, para se fazer. Mas um ponto que me falaram, assim, até para daí, beleza, já contratei e eu sei que tem pessoas que não estão muito bem encaixadas, né, nessa minha cultura. É perguntar, é fazer a pergunta, assim, para cada um dos colaboradores que tu tem, tu recontrataria todos eles hoje? Uhum. E isso é um exercício muito bom, cara, porque quando eu fiz essa pergunta eu vi que tinha uma galera que não estava adequada com a nossa cultura, Tipo, que a gente queria e que a gente estava, que é o que os sócios da empresa pensam, né, os Uhum. fundadores. Então, e aí aconteceu exatamente isso. E aí o primeiro passo foi, beleza, a gente tem uma cultura implícita. Primeira coisa a gente fazia pesquisas, né, de ENPS. Não sei se vocês já ouviram sim. falar, Uhum. que para quem não sabe é o NPS do empregado, né, o employee ou do colaborador. Então, que ele dá a nota de quanto que ele indicaria alguém para trabalhar na tua empresa e os motivos, né, dessa nota. E aí a gente fazia algumas perguntas e tal, e aí a gente via valores muito claros, assim, aprendizado, o que mais? Ah, ambiente acolhedor, sabe? Coleguismo, assim, no sentido, Uhum. pô, colaboração, liberdade, escuta ativa, então tinha vários pontos. E aí a gente foi criando o DNA da SR, né? Os valores que a gente quer pregar
que já na prática isso acontecia, mas precisa estar explícito. Uhum. Precisa estar explícito. Então, por isso que daí aí eu comecei a entender um pouco do que os caras falavam, pintar a parede, sabe? Óbvio, não é só isso, não é Uhum. pintar a parede, mas Tu diz pintar a parede com missão, visão, valores. botar as Perfeito. palavrinhas e Mas é fazer algo, importante, é aquilo. No importante. nosso caso, a gente é 100% remoto, então não tem pintar a parede, Mandar um quadro pra casa de mas todo mundo, né? é uma boa ideia, isso daí é interessante. E aí a gente começou a documentar, né, a nossa base de conhecimento, a nossa wiki interna ali da SR de missão, visão e valores. A gente deu treinamentos, a gente trouxe nos nossos apresentações de resultados, a gente traz sempre os pilares da empresa, os valores, a nossa missão. A gente quer ser a maior consultoria de Salesforce do Brasil, então almejar sempre isso, olhar essa comunicação constante, a gente está reforçando isso sempre com o time. É o primeiro passo, né? E depois disso tudo, aí a gente consegue definir esses valores e aí a partir disso a gente consegue ser mais assertivo na contratação. Total. Então a gente começa a ver quem, nas entrevistas, o quanto eles têm isso, esses pilares ali que a gente tem, né? Eles estão com gap talvez na parte de trabalho em equipe ou na parte de protagonismo, o quê? E aí tu vai adequando isso para quanto antes na esteira ali ou no funil tu evitar retrabalho, mais ganho tu vai ter, né? Daqui a pouco tu fez um onboarding, ficou 3 meses, apresentou pro cliente, ele tá lá, aí passou 3 meses do contrato de experiência, e daí tu vai ter que demitir e aí recomeçar tudo, né? Então, Querendo ou não, é a parte mais frágil, né? O momento mais frágil ali da contratação de alguém. Beleza, ele passou a primeira semana, ele ficou, ele gostou, mas querendo ou não, 3 meses ele é o vai ou racha, né? Ou tu te adequa a ele ou ele se adequa a nós, né? é, Então é boa. mais ou menos É assim, isso porque aí. é onde o cara vai entender como é que as coisas funcionam. E vai aprender se gosta ou não de trabalhar. Querendo ou não, hoje o poder de escolha está mais na mão do funcionário do que da empresa. Quem escolhe, principalmente no teu setor, que é tecnologia, quem escolhe onde vai trabalhar é o funcionário, Total. tá ligado? Então, É. tipo, não tem mais aquela. Eu não sei se porque a galera não quer trabalhar ou se porque tem muita gente no mercado. Talvez no teu mercado, muita gente. Muita demanda, né? No meu caso, eu acho que até um pouco das duas, assim, É, né? A gente tá vendo. Eu não sei o quão confiável é essa informação, mas eu já escutei algumas vezes de que essa geração ela tá menos, tem um nível de empregabilidade ali, desejo de trabalhar isso menor, mantém, né? né? É. E, e aí quando a gente fala da tech, da área de tech, de programação, a área mais nichada, onde tem muita demanda, cada vez mais emprego surgindo e a demanda de pessoas se capacitando, né? A quantidade de pessoas se formando ou se capacitando na área também é muito baixa, então tem um gap muito grande e acontece exatamente esse ponto. Bons profissionais, eles vão ser desejados ali, eles vão ser contatados e abordados por RH diariamente, Sim. diariamente, o Ainda mais tempo no todo. LinkedIn. É, exato. E eles não. Quem é um bom profissional que não faz essa questão, já deu minhas 8 horas, já deu minhas 6 Uhum. horas. Não, cara, meu, tem que ficar aqui, E tem que comprometimento, entregar né? comprometimento, vou É, fazer acontecer. Esse cara, ele não fica desempregado na área da TI. Não fica. E ele, eu Total. acho que inclusive, qualquer pode área, optar. mano. Em Qualquer, qualquer área, Qualquer exato. área, o qualquer over área. delivery na É. entrega de serviço, de entrega de trabalho, de comprometimento, Uhum. faz o cara querer, faz É. o cara ter uma garantia de um emprego bom, Uhum. né? O arroz com feijão dá certo, né? Na minha época, Funciona. na minha época Funciona. de que eu tava na faculdade, cara, eu lembro que eu fui fazer um estágio na Nestlé, foi uma entrevista para estágio na Nestlé, não, era degladiação para entrar dentro da Nestlé. Uhum. Tá ligado? Eu fui até a final lá. Foi eu contra uma mina no marketing. Perdi, mas, cara, foi um processo imenso pra entrar na parada. Sim. Hoje em dia, eu duvido que esteja esse processo imenso pra entrar lá dentro. É. Duvido? Tipo, deve ter, mas. É que tem algumas empresas, esse é um ponto importante, né, que eu vejo falar assim, por exemplo, Nubank, tem ou essas grandes, esses unicórnios, empresas já que estão com um hype, tem um brand muito grande, assim, uma marca empregadora muito forte, eles falam sobre essa questão de, cara, eu sou muito criterioso no meu processo de seleção e tal. Eu fico às vezes me perguntando, porque eu não sei de toda a história, se desde o início foi assim, Uhum. né, porque
que uma coisa é a gente, uma empresa que, pô, tá buscando seu lugar no mercado, tá buscando ser reconhecida, e aí ser tão criterioso assim, sabe? Mas agora na prática eu tô vendo que dá pra ser não digo tão nível, talvez Nubank, XP, Itaú, sei lá, não sei, essas empresas aí que talvez tenham um processo super criterioso, mas a gente consegue sim ser bem atrativo Uhum. com as questões dos candidatos que a gente tem trazido e conseguir trazer com o perfil bem alinhado. Então a gente poder dizer assim, cara, esse cara aqui tecnicamente é muito bom, mas ele não tem esses aspectos aqui que da nossa cultura que são inegociáveis. Então eu não vou contratar esse cara, Uhum. Uhum. entende? A gente tá conseguindo ser fiel a isso, sabe? E tem dado muito certo, né? Sim. E tem alguma cultura que tu vê hoje na empresa que não é tão ideal? No geral. Isso? É, Na minha na ou tua, em geral? na tua. Cara, alguma cultura. Como se tu diz, tipo, algum aspecto assim, É, pô, isso a gente daqui a tá gente. acontecendo É isso. isso, a gente Entendi, poderia dar uma entendi. repensada nisso. Tinha. Aham. Quando a gente fala de tech, e isso é normal, né? A gente é um ponto até que a gente está trabalhando. Como a gente fala de tech, o pessoal ele é mais introspectivo, então a gente tinha muito essa questão do pessoal ficar mais. ah, não dialogar tanto nas reuniões, não abrir muito a câmera, sabe? Ter essa questão. E aí, às vezes, dependendo do cliente também, isso é bem importante, que aí eles pode sentir um afastamento, não sentir uma conexão legal. Esse era um ponto que a gente tinha de gap para trabalhar mesmo, né? E a gente já tá vendo isso daí é uma coisa bem legal que no nosso RH ali a gente começou a fazer. A gente tem uma agenda de todo mês fazer um treinamento de soft skill para toda a empresa, Legal. entendeu? Então, semana passada ou essa semana teve um de trabalho em equipe, mas um dos melhores foi de dicas de trabalho remoto. Que até saiu um post nas nossas redes sociais, a Olha. gente fez um corte. Que os guris, assim, o pessoal, a galera toda, né, no geral, assim, eles curtiram bastante. Porque como a gente tem um programa de estágios também, a gente já trabalha muito na formação de pessoas, tem muitas pessoas ali que é o primeiro emprego delas, ou o primeiro emprego remoto. Então, tinha coisas que não tava explícito para eles, sabe? Era algo implícito que na nossa área, quem já tinha o contato, o dia a dia ali, a gente sabia, porém para eles não estava muito claro. E aí a gente trouxe essa questão, pô, vamos colocar um fundo da SR ali, se tu tiver, daqui a pouco o teu ambiente ele tá um pouco bagunçado, tu tá com vergonha, alguma coisa, bota o fundo da SR, te porta, vai preparado para as reuniões, fica atento na tua agenda, tenta não te atrasar, tenta sempre quando tu tiver com cliente ou reuniões importantes, abrir a tua câmera, É. E o sabe? afastamento do remoto faz o cara não respirar essa cultura também, né? Isso Uhum, dificulta também pra ti. é. Exato, e aí o ponto de contato, isso é uma coisa que eu vejo muitos críticos do home office falar, é de que não tem essa interação, assim, por exemplo, que nem a gente tá, vai tomar um cafezinho e etc. E que às vezes também por não estar no mesmo ambiente, acaba tendo alguma perda de criatividade ou de absorção de conhecimento. Eu concordo em partes com isso, mas eu não acredito que isso é um limitador. Eu acho que a gente tem que aprender a viver com isso, né? E aí, como a gente começou no remoto obrigatoriamente, né? A empresa nasceu na pandemia, a gente usou, aprendeu de ferramentas e técnicas para a gente ter mais essa proximidade. Então, por exemplo, cara, a gente tem as agendas que nem a gente falava, né, das Uhum. dailies, a gente tem reuniões, até teve livre e espontânea iniciativa do time, teve uma agenda que eles faziam que era o coffee É do legal. time, assim, que daí eles iam, a gente tem um escritório virtual, né, a gente usa o escritório virtual, então não é só Slack e Teams, então eu só falo com o cara, eu abro uma call e falo com ele, não, a gente tem um escritório com um bonequinho gamificado que tu vai lá, na mesa do fulaninho, vai na salinha ali, vai na cozinha, tem a cozinha também, Uhum. tem as salas de reuniões, e então eles, e aí isso facilita muito, isso daí foi uma coisa que facilitou muito, porque o Slack Teams ele era ruim, Uhum. ele perdia, eu concordo, total assim, porque tu ia falar, é uma comunicação assíncrona, não é uma comunicação síncrona. Agora tu traduz pra nós. A comunicação é assíncrona, é tipo tu mandar um WhatsApp. Tu Ah, manda um WhatsApp e espera o cara te responder. Não é que nem eu tô aqui do teu sim, lado e eu sim, te sim. falo e tu É vai ter que rápido. me responder. A não ser que tu me ignore descaradamente, tu vai me responder, né? E essa é a comunicação assíncrona. Eu mando e Espero. agora, quando ele voltar, eu retomo.
E na comunicação síncrona com o escritório virtual, a gente foi mais pra essa parte de síncrona, que é tipo ligar pro cara, sabe? Uma ligação que daí tu tá falando. Uhum. Então tu não manda uma mensagem, um oi, espera ele mandar um oi e tal, né? Então, cara, eu preciso falar com o fulano. Aí eu via que ele tava online na salinha dele ali no Gather, eu ia na mesinha dele lá, oi. E aí já abri o canal de comunicação na hora. Eu não Uhum. precisava abrir um Teams, entendeu? Um link do Meet ou Teams, ou É, o que for. a gente usava a gente usava o Discord. A gente Uhum. criou, tipo, a tua sala virtual, Uhum. mas dentro do Discord várias salas. Então tinha a sala do trabalho que ficava todo mundo ali. E Uhum. aí tu precisava falar com alguém, apertava o botão e falava. Uhum. Não ficava aberto o mic. E aí tinha sala de reunião, sala do almoço, sala do banheiro. Uhum. Porque daí tu sabe onde que, Legal. querendo ou não, a pessoa tá aí. Aí não Sim. fica, porra, não tá de vadiagem em casa. É, tinha a sala do saiu sem É. avisar, daí tu falava com o cara não respondia, ele caía pro saiu sem avisar. Legal, legal. Não, e isso é bom e assim, não é questão de microgerenciar, isso não é ruim, porque como a gente não tem o visual, o contato no dia a dia, e aí tu, pô, o que que vai acontecer? Tentou falar com fulano uma vez, ele não te respondeu. Tentou falar com fulano outra vez, ele não te respondeu. Vai criando uma sensação ruim da pessoa, Claro, sabe? claro. De pensar, pô, o que que esse cara tá fazendo, sabe? E Uhum. tipo, e não é microgerenciar, mas aí no momento em que, pô, tu tem o visual, tu tem ali, o carinha tá ali no Gather, beleza, vou lá falar com ele. Aí tu consegue adequar os momentos pra ver quando o cara tá em reunião. Ele bota um do not disturb ali, um não interrompa quando ele tá em reunião e tal. Então fica muito mais fácil, né? E aí o pessoal, eles faziam a rodada de cafezinho ali na cozinha e ficavam falando, trocando ideias e tal. Então isso cria mais essa conexão no time, sabe? Total. A gente já reparou que depois que a gente saiu do home office, a agilidade do processo de trabalho foi muito maior. Bah, Uhum, antes era demorado, mesmo com o Discord, falando direto, uhum, ah, a gente acelera, tipo, tinha uma demanda que eu achava que eu tava com trabalho a semana inteira. A gente foi pro presencial, nossa, eu resolvi em 3 dias o que eu fazia em 5. uhum. E aí me sobrou tempo. Sim. E vocês vieram do presencial, foram pro home office e voltaram pro A gente ficou presencial. muito pouco no home, né? Porque a gente abriu o escritório em 20, Uhum, logo na sequência deu pandemia, né? A gente trabalhou 3 meses no escritório e fechou. fechou. Ficou muito Sim. pouco no escritório, não É, em home, isso, né? isso. Isso. Ah, tá. Daí a gente fechou os 3 meses, foi pra home. Uhum, E aí a gente tava se mantendo em home. Tipo, eu tava me incomodando um pouco com o home office, mas tava andando, sabe? sim. Quando eu me mudei um pouco também, porque na minha casa ela tava muito ruim de trabalhar home office lá em casa. É. Uhum, Porque a minha vista era horrível, tava muito, Era sabe? Daí, pequeno apartamento. isso, daí acabei me mudando. Quando eu me mudei e os guris pediram pra gente voltar É. Foi pra bem isso aí. Eu me mudei físico, também, eu fui pro mesmo prédio que o em Dallas, função do home em office. função do home office. Vai ter um quartinho só pra escritório, vou trabalhar de uhum, casa de boa, quer encher o saco, eu tenho um prédio imenso pra dar banda. E a uhum. gente ainda podia estar perto, a É, gente podia se falar, sabe, direto, assim. porque na época da pandemia eu tava morando na praia, né, meu? É, Não tinha Sim. ninguém na praia, eu saía sem máscara porque não tinha ninguém na volta. é. Né? Então, Mas daí a gente acabou mudando e voltando, mas a gente acabou voltando pro físico muito porque os guris nos pediram. Uhum. Tipo, os colaboradores pediram pra voltar pro escritório, assim. Então daí a gente tomou a decisão, pá, vamos voltar então, vamos voltar. E foi bom, não dá pra dizer que foi ruim, não. Uhum. Foi bem bom. Ah, uma coisa, e tipo assim, lá, eu perguntei pra ela, lá nós, Léo, o que que tu vê de, vamos fazer uma reunião já de empresa aqui, Boa. vem pra tipo, frente, de então. mudança de cultura que a gente precisaria ter ainda, tu acha, de... O que que a gente. Cara, É que hoje, tipo, quando eu penso em mudança de cultura, já tô pensando até como exemplo, na real, né? Eu sei que eu tenho que chegar mais cedo. tipo, a gente. Mano, Mas cadê o exemplo? eu quero voltar um passo ainda. Vambora. Qual é a cultura de vocês hoje? Cara, a Quais são gente os falou que a principais gente não tem cultura, mas a valores? gente tem É, cultura. sempre tem, né? Sempre A tem. gente Tem. tem uma assim Só não tá escrito. Uhum. que é muito forte na gente, eu sempre me esqueço a palavra. Autoresponsabilidade. Não. Cara, sempre me esqueço o nome dessa palavra. Aquela do Érico lá. Agora tu vai lembrar. Feito é melhor que perfeito. Não. Do L? Do Érico. Do Ah, L? Ah, tá. eu sei o que que é. É tipo, ser
Íntegro. Íntegro. Ah, Integridade. eu sempre linko integridade com idoneidade. Aham, integridade. Tipo, um valor forte lá. A gente é muito íntegro nas nossas atitudes. Boa. Se, cara, por exemplo, né, a gente tá atendendo cliente, a gente acha que ele tá fazendo merda, a gente vai lá e fala que tá fazendo merda. A gente fez merda, a gente vai lá e fala que fez merda. É. Então, tipo, a gente não usa tapete pra esconder cagada. A gente não esconde cagada de ninguém. Tanto que a gente tem um valor lá que não é um valor, mas a gente tem lá, tipo, uma obra, tantos dias sem errar. Nosso recorde foi. Porque, tipo, é um valor de integridade. A gente não quer errar para os clientes, então a gente bota lá uma meta. Porque eventualmente passa, né? Tipo, fiz um criativo ali, subi e comeu uma letra. Aí, putz, é um saco, né? Daí tu vai me pegar e vai me mandar lá, Rafa, olha aqui, tá errado. E lógico, é a tua imagem, a imagem da tua empresa, né, que tá lá. Daí a gente tem esse calendário lá, X dias sem errar. Eu vou fazer uma pergunta provocativa quanto a isso, porque eu acho que é bem legal esse ponto. Porque dependendo da cultura da tua empresa, essa placa ela pode ser um desincentivo à inovação ou coisas novas, né? Como é que vocês lidam com o erro lá dentro? Porque daí, pelo que até para eu entender, por exemplo, estamos tantos dias sem errar, mas eu entendo que vocês estão com uma cultura legal, pelo que eu tô vendo aqui, né? Até nessa questão de recontratar e tal, talvez se tiver uma ou outra pessoa que tá um pouco afastada, eu imagino que é pouca gente, mas eu acho que vocês estão com uma cultura mesmo que não explícita, bem adequada com o que vocês querem. Isso. E daí, como é que é essa questão porque é esse ponto, assim, como é que é a questão das falhas, de lidar com as falhas ali dentro na Brada, para que o time não veja aquilo como algo ruim, assim, que eles têm medo daquilo, sabe? Entendeu o que eu quis dizer? Cara, na verdade, nosso recorde, a gente tá focando ali num número de recorde, né? Num número X no recorde. A gente tem uma meta. Isso. E se a meta for batida, daí tem premiação. Exatamente, daí a gente vai fazer uma comemoração com isso, entendeu? Então, tipo, não é uma meta necessariamente pra constranger, ela é uma meta pra construir, entendeu? Então, tipo, todo mundo tá focado na premiação. Tipo, quando a gente erra, puta que pariu, nunca vamos conseguir chegar na premiação, entendeu? Mas, tipo, a nossa ideia do negócio é todo mundo estar atento o tempo todo para que a gente consiga construir junto e chegar numa premiação, em uma recompensa positiva pelo serviço, entendeu? Então, é mais ou menos nesse formato, assim. Agora, lógico, o que a gente acabou colocando um pouco ali? A gente botou um pouco do ranking ali porque a gente tava errando muito. Chegou um momento que tava inviável. E aí... Aconteceu no mesmo dia 6 erros. E aí a gente pegou e começou a criar um ranking de quem tava errando também. Sabe? Daí é um pouco constrangedor a parada. Mas é uma... da forma como a gente age na empresa, é muito mais cômico do que constrangedor, entendeu? Então é uma coisa muito mais de leveza, de parceria, de brincadeira ali, do que necessariamente um constrangimento. Só que, lógico, qual é o grande lance? Quando tu começa a ver que tu tá errando muito, aí tu, cara, começa a entrar num nível assim, poxa, eu tenho que ter mais atenção. Daí entra a autorresponsabilidade. Daí tu, tipo, eu tô viajando, entendeu? Ou até a gente, vamos colaborar com a gente, com o resto todo, entendeu? Porque a gente tá se esforçando todos os dias pra não errar. Aí tu chega lá e erra, entendeu? Sem displicente. E aí começou a mudar. O Felipe, que é o nosso menor aprendiz lá, a gente nota, cara, ele errou muitas vezes. E aí era muito por displicência, por falta de atenção, assim. E aí, cara, quando esses dias a gente, o Felipe errou de arreganha, assim, sabe, brincando. Assim, não pode ser, sabe? Tu quase, calma, meu, tamo brincando. Eles, tô prestando muita atenção pra não errar, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa de tipo, cara, ele tá se esforçando agora, sabe? E isso é legal, porque pra ele é importante também ter um esforço, sabe? Sim. Só eu tô tentando extrair disso que tu falou, então, na verdade, quando o cara falha, vocês repreendem, tem a questão da repreensão, mas tem o treinamento e o caminho, mas tipo, não é uma o aprendizado. repreensão de tipo, filha da puta, errou. Exato, não, é repreensão, até eu falo repreende porque eu li há pouco tempo atrás o Gerente Minuto, o livro Gerente Minuto, é bem legal.
ele fala muito sobre essa questão do elogio minuto e a repreensão minuto. Aham. Que é a questão de tu dar o feedback, assim, porque às vezes as empresas elas têm medo de cobrar o colaborador e achar Total. que, sabe, eu tô sendo muito ofensivo ou Intolerante. intolerante, alguma coisa assim, porque às vezes, talvez a gente tenha ido em algumas empresas, ou, sei lá, em alguns RHs, assim, ido muito pro lado de tentar mimar, sabe? E Aham. não é essa a ideia é dar um ambiente top, E mas autonomia, né? com cobrança, E né? Top autonomia. com Com responsabilidade. responsabilidade. A pessoa tem que ter o comprometimento é algo imprescindível. Então eu vejo muito, o que eu extraí disso que tu falou é isso, né? Cara, não é crucificar o erro e sim tornar ele um aprendizado e uma forma de não evitá-lo, né? Total. De Total. evitá-lo, né? De que não ocorra novamente. Sim. Total. É Isso é uma. Acho super que nessa importante. função de repreender só rolou uma vez, de Uhum, tipo, chamar pra conversar porque tava acontecendo excessivamente. uhum, É, porque daí tá prejudicando todo. uhum, Entendeu? Daí, tipo assim, não é só o trabalho dele que, não tá sendo bem executado. Tava prejudicando todo, o trabalho de todo mundo, sabe? sim. E aí, pô, daí não dá, sabe? Até um dos nossos valores que o Léo falou é integridade. Pô, e eu tô lidando com a tua marca. E se eu começo a errar com a tua marca, Uhum, cara, é complicado, entendeu? Tipo, a tua marca começa a mostrar desleixo, a tua marca, não é a minha empresa, é a tua marca. sim. Então a gente começou a focar muito nisso e cuidar muito isso, porque a gente percebeu que os clientes também às vezes estavam se sentindo assim, sabe? Então, Uhum, pô, a gente precisa mudar, era um momento de sim, mudança, sabe? total. Então a gente. E demorou pra vir essa ideia. Eu não lembro como é que. Foi um dia que eu cheguei lá. Eu tava em casa pensando e tal. Daí, pum, me deu a ideia. Porque eu ficava pensando, meu, como que a gente vai cobrar esse lance pra não errar de uma forma leve, de uma forma tranquila, a ponto de não gerar um desconforto dentro da empresa, entendeu? Pô, o Uhum, cara tá me cobrando o tempo todo. uhum. Pra gerar uma autorresponsabilidade e uma autocobrança. Sim. E aí Isso eu não é me. uma perseguição, né, individual, não é Exatamente. pegar no pé de alguém, e sim é o processo, é o nosso objetivo, né? Virou um Exatamente, objetivo. exatamente. Boa. Então, cara, foi uma coisa que daí eu me lembro que eu me lembrei das obras, porque eu sou corretor, né? Aham. E aí eu me lembrei das obras, estamos a X dias sem acidentes. Uhum. Nosso recorde é tantos dias. Daí isso daqui deve funcionar. E aí a gente jogou lá pra dentro da empresa, e Uhum. foi Boa. tribom mesmo. Outro que a gente tem, a gente gosta bastante, é o over delivery, né? A gente sempre entrega Uhum. mais do que a Uhum. gente promete, do que a gente combinou. Porque, principalmente no início, né? É o que fazia a gente se destacar, Uhum. entregar um pouco mais do que a gente combinava, tanto que Sim. foi o que nos permitiu poder cobrar mais caro, nos permitiu crescer a empresa, porque as pessoas vinham tranquilamente achando que ia ter um bom atendimento, mas eles tinham um ótimo atendimento, Uhum. né? Uhum. E, cara, atendimento é fundamental. Isso, assim, tá, já está comprovado aí entre nós, eu acho, as nossas duas empresas. Sim. Acho que o diferencial, tanto que a gente se posiciona no mercado ali, a SR, né, como parceiro dos clientes de Uhum. fato, né? E a gente vê que tem muita empresa que acaba ficando grande, atendendo projetos que talvez não dê conta, ou até na cultura deles não Uhum. é assim uma premissa ou algo primordial esse atendimento mais humanizado e mais próximo, sabe? Ontem o Dallas, por exemplo, foi gravar um vídeo com uma corretora de uma imobiliária que a gente atende. Que não Porque, tá no nosso escopo. né, Uhum, tipo, não é nosso Tipo, não. combinado. Eles foram lá gravar criativo de imóvel porque sim, vai ajudar a vender. E se eles vendem, a gente fica no serviço, a gente sim, Claro. atende bem. exato. Uma coisa tipo, em relação à nossa cultura ali de empresa, que eu vejo, cara, uma coisa que a gente preza muito é a amizade. Amizade e parceria. Só que existe também aquele entendimento sobre comando, eventualmente. Eu Uhum, percebo que os guris conseguem respeitar um certo comando da gente ali, uhum, em relação à postura, posicionamento, ah, mas ao mesmo tempo sem perder a conexão de amizade que a gente tem com É. eles. uhum, Uma coisa que a gente conversou já até sobre isso é quando a empresa crescer, como é que vai ser? Sabe? Tipo, quando a gente começar a ter mais colaboradores, porque a gente não vai conseguir manter essa conexão com todo mundo. uhum, E como não perder a conexão com os que começaram junto com a gente. uhum, Sabe? É uma coisa que a gente se preocupa muito. Então a gente, do nosso. É tipo Dos, o filme da Apple.
Não daí vi. fica cada O do um. Steve Jobs começou felizão com todo mundo, mas no final tava mandando se fuder. Os caras Todo mundo se fuder. Então, tipo, a gente tem muito dessa preocupação, assim, sabe? Uhum. De manter ali, pelo menos quem começou junto com a gente, muito perto, muito próximo, sem perder essa conexão. Sim. Mas, ao mesmo tempo, lógico que a empresa vai crescer. É a consequência de um empresário ir crescendo. Uhum. Ah, o que a gente também, eventualmente, conversa com os guris? Cara, tipo, conforme a empresa for evoluindo, eles também evoluírem. Pra gente poder continuar crescendo todo mundo junto, entendeu? Tipo, daqui a pouco eles subirem, eles coordenarem alguém, eles, sabe? Uhum. Pra eles poderem manter, tipo, essa conexão muito perto dessa escala do negócio, sabe? Uhum. Em relação à cultura de empresa ali que eu percebo, além dessa conexão de amizade, a gente foca muito no. Diferente da dificuldade que tu tinha, na interação. A gente é muito interativo entre todo mundo. A ponto de no meio-dia, ali na hora do almoço, a gente joga todo mundo junto, sabe? Uhum. Tipo, a gente tá o tempo todo mundo junto ali, sabe? Trocando essa ideia, trocando essa interação. Então são culturas que eu considero boas, assim, sabe? Uhum. Negativas. Eu acho que antes eu tava falando pro Léo, eu acho que a gente precisa talvez criar uma postura um pouco maior de empresa ainda, que a gente ainda não tá com uma Profissionalismo, né? isso, um profissionalismo como direção, sabe? Não é nem como empresa como um todo, mas como direção, nós dois. Porque, cara, eu consegui um pouco me desconectar do operacional para ir um pouco mais pro estratégico ali, sabe, da empresa e Uhum. tal. Mas o Léo ainda não conseguiu. O Léo ainda não tá desconectado dessa. Uhum. E eventualmente, tipo, quando a gente tá muito ali no operacional, às vezes a gente. Muitas vezes a gente age e tem mentalidade de funcionário. Hum. Sabe? De estar ali como funcionário, entendeu? Uhum. Dessa mentalidade do tipo. Do picuinha, sabe? Dessa coisinha que eventualmente acontece numa empresa, entendeu? Uhum. E, tipo, pra nós é importante que a gente não esteja nisso, Uhum. sabe? Da picuinha do negócio. Eu tenho tentado. Porque, lógico que divergências acontecem entre os sócios, Uhum. mas eu tenho tentado me conter nesse momento, tipo, segurar um pouquinho mais nesse momento de picuinha. Por quê? Porque a gente ainda tá dentro do todo ali dentro da empresa e a gente é Uhum. exemplo. Uhum. Entendeu? E daí, se a gente tem picuinha, imagina como é que acontece pro resto. Uhum. Então, tipo, conter um pouco dessa parada, assim. Mas são coisas Direta que. pra mim. Não é. Viu a picuinha? É a picuinha do negócio. Não, mas, tipo, são coisas que eu noto Depois a que. gente fala isso. Né? Ai, minha canela. Não, mas, tipo assim, é uma coisa que eu noto que a gente evoluiu a full sobre isso. Uhum. Antes era, tipo, a gente não tava nem aí pro ambiente que a gente tava. Não, Hoje, é a boca na frente de todo mundo. exatamente, sabe? Tipo, a gente já evoluiu muito dentro desse processo. Uhum. Mas é importante a gente começar a tomar direção, sabe? Sim. Postura diretora, essa parada assim. Mas Inclusive, tem assuntos que não é nem de tu querer esconder, mas não tem que É. todo mundo saber, claro, né? claro. Isso é uma dificuldade que a gente tem porque a gente Uhum. trabalha todo mundo numa sala junto, né? Sim. Tipo, tem coisas que às vezes eu quero falar com o Dallas que eu não quero que as outras pessoas escutem, né? Aham. Não por ser uma coisa sigilosa, mas é que. Não, mas É é necessário, estratégica, é exato. Às estratégica. vezes tu pode gerar ansiedade nas pessoas, né? De tipo, Total, vai acontecer tal coisa, ou não vai acontecer, sabe? Então não faz sentido, né? Tem total, coisas total. que. Deixa Existe a uma gente hierarquia ficar por algum ansioso, motivo. né? Não precisa todo É, mundo deixar, Isso, né? é. Não precisa Deixa que eu não contaminar. durmo por vocês. É. É um negócio que a gente, tipo, tá evoluindo, assim, eu noto que tá evoluindo, a gente tá, Uhum. e tá se esforçando pra evoluir, é Uhum. importante, assim. Mas são culturas. Agora, benefícios e malefícios das culturas. Uma cultura ruim quebra uma empresa, você tá. Eu tenho dificuldade de entender essa pergunta porque, assim, a cultura existe. Aham. Não sei se tem. Qual cultura, né? Mano, Uhum. tem O cultura, benefício e o malefício. tem Esse que é o cultura ponto. que é cultura da empresa tratar mal o cliente. É Aham. verdade? Sim, E é sim. bem comum. No Principalmente meu ramo é, imobiliário, meu Sim. Deus do céu. falar mal de cliente, Uhum. tratar mal o cliente. O que interessa é dinheiro no meu bolso e foda-se o cliente. Eu não É, ouvi Uhum. isso dentro de uma imobiliária dito por um gerente. Sim. Tu entendeu? Então, porra. Sim. É que daí, esse que é o ponto. Talvez, e era um caminho que eu queria ir levar, e vamos ver se vocês concordam. O que eu tava pensando, porque assim, daqui a pouco uma corretora, que tu falou uma corretora, né? Era um gerente de uma De uma imobiliária. De imobiliária, uma isso. imobiliária. Essa imobiliária é grande? Quantos Grande. colaboradores? Na época a gente tinha uns 300, eu acho, 300? 400. Eu acho que é um exemplo bom. Cara, eu imagino que.
Tô supondo, talvez até já na primeira pergunta já quebre isso, Uhum. mas eu suponho que os fundadores eles tinham esse olhar de, cara, vou fazer um bom atendimento. É, já Já vai quebrou, quebrar, já vai tá, quebrar já. ok. Mas então vamos pensar no nosso caso, que é o exemplo que eu queria dar. Cara, a gente preza pelo atendimento, a gente já viu aqui, né? Que a gente vê que isso é algo de longo prazo. Eu Uhum, posso, talvez, no curto prazo, ter um atendimento mais meia-boca e ter mais clientes e ganhar mais uhum. grana? Pode ser. Mas a longo prazo, a gente tem a visão de longo prazo. Acho que a gente já ficou bem claro. A gente, como fundador, daqui a pouco, cara, eu tenho 2, 3, 4 funcionários ali comigo. É muito fácil. Eles olham o meu dia a dia. A gente está interagindo constantemente Uhum. e essa liderança inspiracional ela vai acontecer naturalmente. Então a gente começa a construir essa cultura e está tudo bonito. Daqui a pouco tem 10 colaboradores. Daqui a pouco tem 15, 20 colaboradores. E daqui a pouco tua agenda, ela já não existe mais espaço disponível na tua agenda para dar o trato que tu tinha, por exemplo, 2 horas por dia tu falava com o carinha novo que tá Uhum. chegando. E aí isso começa aos poucos e se A deteriorando. dissolver. Até um momento em que no nosso caso, por exemplo, a gente tá agora num momento que deu uma estabilizada porque de headcount ali de contratações, porque a gente está estabilizando projetos novos e aí agora no funil estavam para desengatilhar agora algumas vagas novas, então e a gente vai começar de novo a subir. Mas aconteceu já de, cara, umas 4, 5 pessoas novas ali. Eu só sabia o nome porque mandaram o formulário de admissão. Eu nunca falei com a pessoa. Entendeu? E aí que é o desafio, entendeu? E Uhum. daí daqui a pouco eu tô contratando, daqui a pouco o tamanho da empresa, eu tô tão grande que eu tô contratando um gerente sem eu não ter ideia se ele tá alinhado com a minha cultura ou não. Sim. Mas daí isso vai da tua cultura alinhar essa pessoa. Não, e É. daí vai do que tu precisa fazer para preparar a tua empresa para o crescimento. Sim. Esse que é Uhum. o ponto, entendeu? Tem. Porque assim, tu não vai conseguir entrevistar todos do, Sim. do início, por exemplo, todos os cargos. A gente queria contratar, entrevistar todo mundo, mas não tem como. Eu tenho que ter pessoas que são aqueles promotores da minha cultura, que Um conhecem, né? RH bem alinhado. Um RH bem alinhado e ter os processos bem definidos para que as pessoas saibam, pô, ter um onboarding mostrando, ó, isso daqui que a gente prega na empresa, isso aqui a gente não tolera, Uhum. esse aqui são tuas ferramentas de trabalho, o que é esperado de ti é isso aqui, entendeu? Então, eu imagino que nesse cenário hipotético que a gente estava falando, o cara começa a crescer, crescer e não estruturou isso, Uhum. eu vou estar contratando um gerente ah, que trata mal os funcionários, que Uhum. trata mal o cliente, Sim. entendeu? Então, esse que era um ponto que eu queria trazer da necessidade de, cara, essa questão da cultura implícita, ela é muito boa, mas ela tem que estar explícita para tu estar preparado para começar a escalar, Uhum. É, sabe? claro. E esse O é problema uma, é é, uma dor grande, o assim, porque problema é crescer depois, rápido demais sem ter esse sem ter. alinhamento. É, isso foi uma coisa que Sim. aconteceu com essa imobiliária. Ela cresceu muito rápido. Uhum, Muito rápido. E no início funcionava, porque a gente estava diretamente conectado com o dono. sim, Mas depois não tava mais, né? sim. E, cara, tanto que eu já nem existe mais. Daí não é bom falar, eu acho o nome, né? Ah, pi! É, mas o. Tipo, é uma coisa que não, tipo, deteriorou a imobiliária. Foi deteriorando, ao Uhum, longo prazo foi uhum. deteriorando. Isso pode acontecer mesmo. A imobiliária E, com nome de moto. é, Não, não, é melhor não falar mesmo, porque eu sim, tô dentro do mercado imobiliário ainda. o que eu ia falar esse ano a gente teve um desafio, eu tava preocupado com isso. Porque no ano passado a gente fechou com umas 25 pessoas e agora, metade do ano, a gente tinha 50, Uhum. 48, 40, né, oscilando nessa faixa. Dobrou, né? A gente dobrou de tamanho. E assim, o que eu fiquei muito feliz é que a gente tava preparado, Total. entendeu? Porque, cara, desde a gente já tava com as entrevistas por competências, então o nosso RH já estava preparado para fazer a triagem das pessoas que têm o que a gente espera, conversar, entender, fazer as perguntas comportamentais para entender a pessoa. Também a gente conseguiu ser bem assertivo para essa pessoa entrar e também já tinha um onboarding bem estruturado, os acessos, as alinhamento de expectativas, todos esses pontos, eles estavam bem estruturados e a gente conseguiu contratar, cara, a gente passou de 25 contratações esse ano e
e sei lá, de desligamento das pessoas que foram contratadas, todas estão na empresa Show. hoje. Todas Mas eu elas. te digo o Isso que é que muito tri. acontece quando tu cresce rápido demais sem estar alinhado. Tipo, eu já trabalhei numa empresa que cresceu rápido, e tipo, no início éramos em 12 vendedores e era tudo tranquilo, liberdade pra caralho, Uhum. ganhando bem, saía pra almoçar todo dia em restaurante, e aí começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Cara, o que que acontece? É um ciclo de pessoas, começa a ter uma rotatividade. A galera antiga que não se adequou A nova à cultura. nova cultura vai saindo e vai vindo uma galera que é mais, não é submissa a palavra, mas mais aberta a essa mudança. Adequada à cultura. Se adequa mais fácil à cultura, porque antigo não quer perder o que já estava bom, por uma coisa que nem tão bom quanto era, né? Sim. Então, Às vezes até resistência à mudança mesmo. Né? não, mas é que aí que tá. Nesse caso é que, tipo, antes era muito bom. E aí, Uhum. tipo, a gente ganhava um salário que diminuiu em 3 vezes. Porque entrou muita gente, tipo, Isso a é carga ruim. horária diminuiu. Então, tipo, a Sim. gente trabalhava menos e tinha que ter o mesmo resultado. Uhum. Então era mais difícil ter o mesmo desempenho. Para a empresa foi muito boa a mudança, Claro. porque estrategicamente, cara, eles são gigantes hoje. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é que foi literalmente uma mudança de cultura, né? É. Tipo, a empresa, para crescer, precisou mudar a cultura. Uhum. E aí mudou a cultura e foi adequando a cultura. E aí, cara, realmente não conectou com quem já tava. Porque eu gostava de uma coisa, né? Eu gosto de. Eu me Sei lá. orgulhava de trabalhar lá por uma razão. Eu gosto de churrasco. A galera lá antes era do churrasco. Do nada a cultura mudou a ser vegano. E aí Uhum. ferrou, entendeu? Aí não, Uhum. não, Né? Sim. Tipo, não rolava mais. de um orgulho de, curto trabalhar, tipo, representa a empresa pra, tipo, não me representa mais. Uhum. Tá ligado? Não faz Sim, mais sim. sentido pra minha vida. E é uma decisão estratégica. Os caras devem ter pensado, olha, é esse o nosso formato que a gente vai trabalhar a partir de hoje e É, quem quiser, é nisso quem que está apto aí, quem tá, não é apto a palavra, né, mas é aberto, eu acho que é isso. disposto. Disposto A a se fazer adequar, a né? se adequar, está aqui. Foi isso Senão que a o gente está Dallas, disposto a buscar pessoas foi isso que o que Dallas estejam falou antes na aderentes, hora né? do crescimento. Tipo, não vai ter Uhum. como a gente manter o jogo Do do meio-dia. meio-dia quando a empresa tiver 30 pessoas, 40, Uhum. 60 pessoas. Sim, Tipo, não tem como, tá ligado? sim. Porque hoje a gente tira um intervalo maior do que o normal. Porque, ficamos ali jogando, trocando ideia e é divertido, mas chega uma hora que é inviável, né? Uhum. E daí a gente vai ter que readequar essa cultura. Uhum. E aí, sabe, tipo, é aquela coisa. Por isso que eu digo, tentar manter esse time que a gente tem hoje cada vez mais perto Uhum. e tentar e ir readequando os próximos, né? Uhum. Mas é importante a gente ir compreendendo como é que a gente vai fazer isso no longo prazo, assim. Mais alguma coisa a encaixar nesse assunto da parte de vocês? O que que vocês lembrem que é importante a gente falar? Estude. Pois é, eu tô pensando aqui, mas eu acho que saiu bastante coisa já. Eu acho que Foi sim, bem eu acho que sim. denso. Foi bem denso e foi em pouco tempo. A gente conseguiu É, falar de vários assuntos. Cara, eu acho que a gente. tipo, na faculdade, uma das cadeiras que eu mais odiava era RH, né? Uhum. Mas a RH tá totalmente alinhado a ter uma cultura organizacional, porque eles que são Uhum. a palavra do. Eles são os pregadores da tua cultura, né? É, Então, tipo, E é difícil contratar, né? é Não é verdade. fácil. É foda, exato. é foda. Talvez seja mais fácil tu pegar um cara virgem e ensinado que pegar alguém no mercado. Uhum. Não é fácil. O cara Falando nisso, chegar. estamos abrindo as inscrições pro. É, Ah, a gente, Salesforce Academy. Eu tenho ah, outro nome lá. Eu tenho outro nome, só que eu esqueci agora. Um nome legal. É o Salesforce Developer Pro. Acho que é alguma coisa assim. ó, E aí depois vai ter o Elite. bom. ó, E aí ganha massa. plaquinha, né? Ganha. E ganha uma farda também. Esse bagulho. Mas show de bola, então, se tu acompanhou esse podcast até aqui, lembra de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e favoritar no teu streaming favorito esse podcast. Ah, importante também, se tu quiser deixar aqui um comentário, uma ideia de conteúdo de De o que assunto. de assunto pra gente conversar no próximo podcast. E lembrando também de ir seguir o Rafael Dalla no Instagram. Se é corretor, né? Só se for corretor, senão não precisa me seguir, porque eu vou só atrapalhar a tua vida. O Ariel Dornelles, Ariel Dornelles. o Ariel com 2 L's.
Com 2 L's no Dornet. E o Leonardo Brambila, Brambila. com 2 L's. Com 2 L's. Com 2 L's. O Dala também é com 2 Balela, L's. balela. O nome do podcast Brambili. podia ser 2 L's, Brambili. inclusive. 2 L's. É 2 L's, 2 L's e 2 L's. Tudo Olha aí. italiano, né? É tudo italiano. Esses nomes que não tem nada a ver com os assuntos que são legais, né? Às vezes. Sim, total. Total. Fechou? Então, partir pra cima agora no empreendedorismo aí na tua empresa e segue o mapa. Segue o mapa. Boa.